A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai estar vendo, nós estamos comentando a lição de adultos, da nossa EBD, a lição dos jovens também, e trago outros temas, principalmente com relação à escatologia. Sou autor desse livro, olha, Descomplicando a Escatologia, sou autor do livro, e também com os temas de pregações, alguns ensinos sobre a palavra do Senhor Jesus. Fique à vontade para que você possa estar vendo, assistindo e compartilhando os nossos vídeos, tá bom? Hoje nós estaremos fazendo um rápido comentário sobre a lição de adultos, a lição de número 4, que nós estamos falando acerca do Paulo, a vocação para ser apóstolo. Paulo, a vocação para ser apóstolo. Estamos estudando a vida de Paulo, irmãos, é interessante nós percebermos que a chamada de todo ser humano, ele tem uma chamada de Deus na vida. Todo ser humano ele tem uma chamada de Deus na vida, seja para a salvação, seja o vinde a mim, que é uma chamada para a salvação, ou vinde após mim, que é a chamada para ser vocacionado, para ser escolhido, para fazer parte do seu ministério. Quando eu falo que Deus tem uma chamada na vida de cada pessoa para o ministério, não quer dizer que essa pessoa vai ser um pregador, vai ser um cantor, vai ser um apóstolo, né? Como colocado aqui. Mas Deus sempre escolhe as pessoas e os capacita para exercer determinadas funções. Então, todas as pessoas que estão em Deus, elas são vocacionadas para exercer um ministério na casa do Senhor. Cada um tem que saber qual é a sua chamada. Tem muitas pessoas hoje querendo estar na chamada do outro. Daqui a pouco é o porteiro, mas quer estar na chamada do pastor. Daqui a pouco também tem muitos pastores que são pastores, mas quer estar na vocação, na chamada do porteiro, porque acaba querendo fazer tudo. Então, cada pessoa, Deus tem uma chamada específica na vida. E nós precisamos identificar essa chamada na nossa vida, tá bom? Eu creio que você tem uma chamada de Deus na sua vida. Aproveite, ore, busque o Senhor, veja qual que você tem mais conhecimento, mais facilidade, talvez seja o seu ministério. E se você não conseguir identificar ainda, pergunte a Deus qual a sua chamada, tá bom? Nós estamos aqui estudando Paulo, a vocação para ser apóstolo. Apóstolo, o próprio nome significa você ser enviado. Então, os discípulos foram chamados de apóstolos porque eles foram enviados a fazer uma grande missão. Você lembra lá de Mateus capítulo 10 e assim por diante, também no finalzinho, quando Jesus chama eles e faz a convocação para que eles pudessem pregar nos 4 cantos da terra, até os confins da terra, e sair, por isso que eles são chamados de apóstolos. O nome apóstolo nada mais do que significa ser enviado. Hoje, por exemplo, na nossa igreja evangélica, a Assembleia de Deus, não existe esse ministério de ser apóstolo. Na Assembleia de Deus não existe apóstolo, existe até pastor. Porque nós acreditamos que o ofício de apóstolo terminou na pessoa bendita do apóstolo São Paulo, praticamente. Mas esse ministério de apostolado, de ser enviado, continua. É o que nós chamamos hoje dos missionários. Os missionários, eles são enviados para fazer um trabalho evangelístico, para ganhar almas para Jesus. Então nós acreditamos que os apóstolos hoje, no sentido de ofício, são os missionários que são enviados para abrir trabalho, estabelecer igrejas e assim por diante. E foi o mesmo ofício dado para Jesus. Jesus ordenou a ida para que ele pudesse estabelecer igrejas. Assim também como nós fazemos hoje com o ministério dos missionários, tá bom? Mas com relação ao apóstolo São Paulo, que eu sei que você está bastante curioso para saber um pouquinho sobre ele. A chamada para esses irmãos, Deus já sabe de tudo. Deus sabe que Deus já te escolheu antes de você nascer. O próprio Deus já te escolheu, já te separou, já te nomeou para algo. Agora, às vezes, Deus tem um tempo determinado. Às vezes a chamada de Deus vai brotar, vai nascer em você daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, ou antes disso. Mas Deus já lhe escolheu desde antes do seu nascimento. Deus já sabia que você seria um diácono, você seria um presbítero, você seria um cantor, você seria um pregador, você seria um dirigente de ciclo de oração, seria uma regente, você seria porteiro, você seria zelador na casa do Senhor. Deus já lhe escolheu desde o seu nascimento. Deus já tinha uma chamada específica. Mas às vezes essa chamada exige um tempo de aperfeiçoamento, de aprendizagem. Hoje nós questionamos muito e muitas pessoas querem crescer rápido demais. Mal chegou na igreja, já quer ser o pastor, já quer ser o líder. E muitas vezes até consegue chegar. Né? Até consegue chegar. Mas muitas vezes vai faltar base, vai faltar estrutura. A casa não está bem
organizada, a base não foi bem feita. E é por isso que nós vemos pessoas chegando rapidamente ao ministério e daqui a pouco cai, daqui a pouco some. Por que isso, pastor? Porque não tinha estrutura ainda para cantar, para aguentar os pesos do ministério. Porque eu vou dizer o seguinte, viu? É muito pesado. Sou pastor hoje, sou um co-pastor aqui na Igreja Assembleia de Deus aqui em Tailândia. Mas vou dizer, tem muito peso, tem muita dificuldade. Mesmo nós querendo fazer as coisas certas, mas tem tantos inimigos que se levantam para nos destruir, para nos caluniar, para nos entristecer. Por isso que a chamada de Deus na nossa vida, por isso que a chamada tem que ser de Deus em nossa vida. A vocação tem que ser Deus nos escolhendo. Porque se Deus nos escolher, Deus vai nos dar graça, Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos proteger, Deus vai nos sustentar nesses momentos difíceis que todo ministério vai passar. Mas se foi um homem, meu irmão, você vai estar sozinho por muitos momentos. É por isso que você vê líderes entrando em depressão, líderes até tirando sua própria vida. Por que isso, pastor? Porque talvez a sua chamada não foi de Deus, foi do próprio homem. E quando as dificuldades vêm, ele não tem para onde socorrer. Porque o próprio homem que o consagrou é o próprio, muitas vezes, que estraga, que coloca dificuldade, que aumenta os prejuízos na vida da pessoa. Fica essa dica, viu? Não queira ser chamado para o ministério, não queira se autopromover ao ministério. Deixa Deus te escolher. Se você tem um desejo no coração, pergunte a Deus qual a vontade dele para a sua vida. Porque se Deus te escolher, ele vai te capacitar e te dará graça para que você possa suportar as tribulações de um ministério. O ministério do apóstolo São Paulo é notório, irmãos, que desde a sua conversão, quando ele aceitou a Cristo Jesus indo para Damasco, perseguir a igreja, maltratar a igreja, bater nos crentes, matar os cristãos, humilhar os cristãos para que eles pudessem desistir. Aí quando Jesus aparece ao apóstolo Paulo, por isso que o apóstolo Paulo, por isso que Paulo é um apóstolo, porque para ser apóstolo precisaria ter conhecido Jesus. Precisaria ter tido conhecimento com o próprio Jesus Cristo. E nós sabemos que o apóstolo São Paulo, mesmo provavelmente na mesma idade de Cristo, ele não conheceu Cristo em vida. Mas em Atos capítulo 10, Jesus aparece a Paulo, lhe pergunta por que ele estava o perseguindo. Ele diz, mas não estou perseguindo, tá? Assim, porque aquele que persegue dos pequenos, dos meus filhos, dos meus seguidores, está perseguindo a mim. Então naquele momento o apóstolo Paulo, ele teve o conhecimento, ele conheceu a Jesus, propriamente dito. Então por isso que Paulo ele é um apóstolo, porque ele também conheceu a Jesus Cristo. Amém até aí? Uma coisa interessante que o comentarista ele trouxe aqui é com relação se Deus mudou o nome do apóstolo Paulo. Gente, quantas das vezes você já não ouviu o pregador dizendo Deus mudou o nome do apóstolo de Saulo para Paulo, Deus mudou o nome porque Deus muda caráter, Deus muda nome, Deus muda natureza, né? Os pregadores gostam muito de ensinar isso. Mas os pregadores ensinam isso porque não vão para a escola dominical. Muitos pregadores não gostam de escola dominical. Se você é pregador, coloque nos comentários se você vai para a escola dominical, viu? Então acaba aprendendo errado. Irmãos, Jesus não mudou o nome do apóstolo Paulo. O comentarista deixa bastante claro que o nome Paulo é o nome romano dele. Paulo ele tinha duas cidadanias. Primeiro judeu, por nascimento, e romano, porque os seus pais tinham adquirido esse direito. Tá bom? Então, no caso, né? Romano, porque nasceu na questão de Roma, e os seus pais tinham conseguido o título romano. Aí Paulo, quando nasce, também torna-se cidadão romano. E ele da tribo de Benjamim, judeu também. Então, o nome de Paulo é o nome romano dele, e o Saulo é o nome judeu dele. Então, Paulo tinha esses dois nomes, porque tinha essas duas cidadanias. Então, não tem nada de mudança, de transformação de nome. Não precisa enfeitar a mensagem, não. Prega o que a Bíblia diz que já está bom, tá bom, pregador? Deus abençoe. Então, o apóstolo São Paulo, irmãos, com essa chamada divina, com a chamada de Deus sobre a vida dele, ele vai nos trazer alguns ensinamentos também que é bastante interessante. Vejamos aqui o comentarista, ele colocou aqui na nossa lição, no segundo ponto, a vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Então é isso, quem próprio chamou Paulo foi o próprio Jesus Cristo, e ele sabe escolher bem, viu? E veja só, Paulo nunca seria escolhido por ninguém para fazer parte do ministério. Quem é que escolher Paulo, perseguidor, destruidor, para fazer parte do ministério? Quem chamaria? Porque, irmãos, Deus consegue ver aquilo que você não consegue ver. Quem talvez te escolheria para fazer parte, para cantar, para pregar, para ministrar, para ser um pastor, para exercer ofício na igreja. Mas Deus viu algo interessante em você, por isso que te chamou, por isso que te escolheu. Então, o próprio Jesus o escolhe. Ninguém escolheria Paulo, mas Deus escolheu. Assim também aconteceu comigo, assim também aconteceu com você. Deus escolhe cada pessoa para o seu ministério. Eita maravilha!
A vocação de Paulo, é interessante também nós mencionarmos, que Paulo ele foi chamado, vocacionado, para exercer o ministério com relação aos gentios. Você sabe que existiam os gentios, todo gentio é todos aqueles que não fazem parte dos judeus. Quem não é judeu, a Bíblia Sagrada o chama de gentios, tá bom? Quem não é judeu, chama de gentios. E o apóstolo Paulo ele foi escolhido, chamado exatamente para pregar para esse povo, para os gentios. Porque os apóstolos de Jesus, que são judeus, estavam se inclinando à pregação somente para os judeus e somente em Jerusalém. Então Cristo precisava de um apóstolo, de um pregador que estivesse ministrando, ganhando almas dentro dos gentios, porque a intenção da mensagem é que fosse até os confins da terra. E para chegar até os confins da terra é necessário chegar até os gentios. Então Jesus escolhe agora o apóstolo São Paulo para que pudesse assim, estar ganhando vidas, ganhando almas para Jesus dentro dos gentios. Por isso que o apóstolo São Paulo ele é o apóstolo dos gentios, porque o seu ministério ficou baseado em ganhar almas dos gentios para Cristo Jesus. Por isso que hoje, nós que não somos judeus, éramos gentis, mas quando aceitamos a Jesus, nós somos agora igreja. Por isso que quando existem três tipos de povo, você pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 e 32, você vai ver que existem três tipos de povos. Existem os judeus, existem os gentios e existe a igreja. Nós que aceitamos a Cristo, nós somos a igreja. Por isso que todas as promessas de Israel é para Israel. As promessas dos gentios são para os gentios. E as promessas da igreja são para nós que já aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deixa eu abrir aqui um parênteses para informar o seguinte, viu? Minha esposa está ali me lembrando para que você possa assim, se inscrever no canal. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. É tão importante quando você faz isso, que assim você vai estar me ajudando a levar esta palavra a mais outras pessoas terem conhecimento da palavra, tá bom? Então minha esposa está lá me cobrando, Giovanni, manda para você se inscrever, manda para o povo ativar o sininho, deixa o seu comentário aí, tá bom? Que ela vai ficar muito feliz com vocês, tá bom? Vamos dar continuidade. Já deu risada ali, viu? Uma bênção, nossa irmã Neia, pregadora, viu? Pregadora do manto. Vocação mudou o rumo da vida. Então, Saulo, irmãos, estava vivendo uma vida de perseguição, perseguindo constantemente a igreja de Cristo. Agora ele deixa essa visão, essa missão de estar perseguindo e passará a ser perseguidor e passará a ser perseguido agora. Olha só, o homem que perseguia a igreja agora vai começar a ser perseguido por fazer parte da igreja. Deus tem mistérios e tem histórias, irmão, que nós não sabemos e nós não conseguimos compreender. Mas quando Paulo, todo o conhecimento, Paulo estudou com Gamaliel, Paulo tinha o conhecimento judaico de tudo, conhecia a Torá completamente, mas não conhecia Cristo. Ele conhecia as leis, mas não conhecia Cristo. Ah, maravilha! Ele precisava conhecer a Cristo para que pudesse trazer os ensinamentos. Aí é por isso que a sua vocação, logo após ele aceita Cristo, logo após ele faz oração por ele, ele vai para o deserto, para que pudesse assim aprender do próprio Cristo qual seria a sua missão e qual seria os ensinamentos trazidos. Então logo após ele aceita Cristo, ele vai para a Arábia, passa cerca de 3 anos no deserto, porque o deserto é a escola de crente. É no deserto que você percebe que o auxílio de Deus é necessário, que você não consegue fazer nada. Então o apóstolo São Paulo ele vai para o deserto, passa cerca de 3 anos, e só depois ele retorna para se apresentar aos apóstolos e trazer a sua mensagem, o seu ensinamento e qual seria a sua vocação. Mesmo assim ainda foi rejeitado por muitos. Então o apóstolo Paulo precisou passar pelas lições do deserto. Irmãos, deserto é para te fazer melhor, é para te fazer entender e compreender a vontade de Deus. As mais lições do deserto. Então o apóstolo São Paulo ele vai para o deserto para que possa se desapegar de todo o judaísmo que tanto fazia perseguir a igreja. Paulo perseguia a igreja por causa do judaísmo, por causa da lei, por causa da Torá, por causa dos fariseus, porque o próprio era fariseu. Então a intenção agora de Cristo levar para o deserto para que possa entender e compreender qual era a vontade de Deus para a vida. Então é por isso que nós entendemos, irmãos, que quando nós temos a chamada, Deus vai exercer da melhor forma possível. Tá bom? Então para nós concluirmos a lição, Paulo chamado apóstolo para os gentios, ganhar almas para Jesus. A mesma coisa você ter essa chamada também. Nós temos uma chamada e uma missão de ganharmos para Jesus a todos os momentos. Eu espero que essa aula tenha entendido, seja útil para você, que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo, tá bom? Pai do Senhor, até o próximo vídeo, se Deus quiser.